Então tá, irmãos. Nós queremos começar, ou continuar, na verdade, essa sequência de mensagens, né? Essa série que eu dei o nome de Encontro com Deus. E o propósito, na verdade, dessa série, eu aproveitei o momento de fazer ligação com esse retiro que a gente vai ter, com esse título, né? Foram vagas bem limitadas e sempre vão ser vagas bem limitadas. Então, esse ano a gente começou mais focando aí na liderança, em multiplicar pessoas, né, para que ano que vem possa servir. A gente vai ter o privilégio aí vão vir algumas pessoas lá de Criciúma para ajudar a gente nesse retiro. Mas quando tu tiver a oportunidade, depois você vai ter pessoas, né, dando testemunho depois do retiro aqui num culto especial. Mas quando tiver a oportunidade ano que vem, já fica o desafio de participar, né? Mas muito mais, assim, do que ter um encontro com Deus num retiro especificamente, isso semana passada eu falei um pouquinho, mas eu relembro de novo, a gente precisa aprender a ter encontros com Deus diariamente. Porque na medida que a gente vai se encontrando com Ele, através da palavra dEle, Ele vai se revelando com características bem específicas. E hoje, então, a gente quer falar sobre o tema o encontro com Deus que é amor. O encontro com Deus que é um Deus de amor. Semana passada a gente falou sobre o Deus que é bom, uma das características de Deus, e hoje a gente quer falar sobre esse Deus que é amor. E o motivo pelo qual eu achei importante trabalhar esse assunto, né, o Deus que é amor, é porque ainda que a gente fale comumente, né, Deus é amor, a gente sabe que Deus nos ama e etc., muitas vezes o que eu percebo é que há uma diferença, né, uma discrepância ali entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente realmente vivencia. Porque nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes eu percebo que a gente acredita que o amor de Deus por nós, na prática, a gente acredita, vivencia como se fosse determinado pelo aquilo que a gente faz. As nossas falas, muitas vezes, né, expressam essa realidade. Porque a gente vive, eu não sei se você já percebeu, numa cultura do desempenho. Antes de falar até sobre Deus, a gente vai vendo que isso tem a ver com a nossa cultura. O que isso quer dizer? É muito fácil a gente perceber como a gente é ensinado, por exemplo, desde criança, pelos nossos pais, que você vai ser elogiado, você vai receber um prêmio se você fizer por merecer. Você faz algo bom, tira uma nota boa, bom menino ou mau menino. Boa menina, má menina. E a gente vai aprendendo desde criança, e isso está tão incutido dentro da gente, né, tão arraigado dentro da gente, de que, você comeu tudo que era para comer no almoço, muito bem. Você passou de ano, muito bem, então você vai poder tirar umas férias, a gente vai poder passear, vai ser algo especial. Então a gente vai aprendendo desde cedo essa relação de que tudo é uma causa e efeito na nossa vida. Se você faz por merecer, você vai ganhar algo. O mundo, né, de modo geral, é baseado nesse conceito, porque se você no trabalho é um bom funcionário, eu não estou agora querendo dizer que está completamente errado essa noção, mas se você é um bom funcionário, você ganha uma promoção. Se você é um mau funcionário, você corre o risco de ir para o olho da rua. Então a gente vive a nossa vida baseado nesse tipo de ideia, de conceito, e que sem querer, sem a gente perceber, na verdade, isso vai sendo transferido para o nosso relacionamento com Deus. Então, ainda que a gente diga que Deus é amor, muitas vezes a gente vê também dentro de casa a gente ensinando os filhos de que, olha, não faz isso porque Deus castiga. E isso eu citei semana passada também um pouquinho nessa questão do Deus que é bom, muitas vezes tem essa relação também com o próprio Deus de amor. Ao invés de a gente conseguir olhar para Deus como um Deus de amor, como é que eu vou perceber um Deus que me ama, se quando eu faço qualquer coisa de errado, Ele vai me castigar? Se tudo que eu faço, Ele vai ser duro comigo? Que Deus de amor é isso que está pronto, né, a me castigar a qualquer momento? E sabe o que isso na verdade é? Em uma palavra que eu não sei se provavelmente você já deve ter ouvido falar, uma palavra que expressa bem isso é legalismo. No fundo, legalismo é o quê? A gente sabe que a palavra de Deus tem leis. A gente sabe que as leis, elas regem, elas são importantes para reger a nossa vida, a lei de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, não é por acaso que estão lá. Mas a questão é que a gente acaba se esquecendo qual é o propósito dos mandamentos. E o propósito dos mandamentos, da lei de Deus, não é nos salvar.
Não é fazer com que cada vez que a gente faz algo de bom, Deus olha para a gente, bota um sorriso no rosto e Ele se alegra com a gente. E quando a gente faz coisas ruins, aí Ele fica entristecido, enraivecido com a gente, como se Ele não mais amasse a gente. A lei, ela é dada para nossa proteção. Justamente porque Deus nos ama, Ele nos dá regras para dizer, olha, já que vocês agora querem viver de modo independente e acham que sabem o que é bom ou mal, como Adão e Eva acreditavam que ia ser possível, agora eu vou ter que dar ordens para vocês, regras, porque vocês perderam completamente a percepção do que é me agradar, do que é viver, na verdade, de acordo com aquilo que eu criei como uma criação muito boa. Vocês já não sabem mais o que é muito bom. Eu sabia, mas vocês querem viver independente e Deus dá leis para nos orientar. A lei de Deus, ela não tem a capacidade de salvar. Se ela tivesse a capacidade de agradar a Deus, Jesus não precisava ter morrido. Ele não precisava ser entregue numa cruz. Só que quando a gente fala de legalismo, como uma maneira de a gente acreditar que a gente vai conseguir receber o amor de Deus, assim como um filho que tenta fazer de tudo, muitas vezes para agradar o pai, e se sentir amado por ele, receber carinho, né? Legalismo, muitas vezes a gente poderia dizer que é sinônimo de superstição no cristianismo. Porque superstição, ele é algo que a gente usa para manipular algo. É tipo aquelas coisas de não passar por baixo de uma escada, que isso dá tantos anos dá azar, não sei o que lá, quebrou um espelho, dá tantos anos de azar, de repente tu faz uma simpatia para poder conseguir, né, algo, né, para a tua vida dar certo, etc. Superstição é isso. É tu acreditar que tu fazendo determinadas coisas, tu vai manipular uma situação. Então o legalismo nada mais é do que isso. A gente acreditar que se eu cumpro fielmente, completamente, regras, se eu sou fiel, e eu não estou falando de novo, a lei ela tem a sua importância, mas se eu acredito que eu dou o dízimo fielmente, Deus vai me amar, se eu vou no culto fielmente, Deus vai me amar, não é pelas coisas que eu faço. Não é pelas coisas que eu faço que eu consigo manipular o amor de Deus. Porque imagina que pessoas infelizes nós seríamos se a gente tivesse que lidar com um Deus que o seu sentimento por nós muda a cada dia. E é justamente a respeito disso que nós vamos encontrar quando a gente, em Jesus, no próprio Jesus, que é o próprio Deus e que fala de Deus, a respeito de quem Deus é. E eu quero te convidar a gente abrir em Mateus capítulo 9, as nossas Bíblias. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o 13, nós vamos ler. Mateus capítulo 9, para a gente entender sobre esse Deus de amor que Jesus fala. Mateus capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. Ali é a história do chamado de Mateus, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Queridos, o que é interessante no chamado de Mateus, e que faz a gente perceber o Deus de amor, num contexto daquela época? Quando a gente olha para essa história, pode parecer que Jesus estava chamando simplesmente mais uma pessoa, que era qualquer pessoa. E a gente tem que olhar aqui, historicamente, um fato que talvez, provavelmente a gente já ouviu, mas que a gente acaba esquecendo. No contexto judaico, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, na época que Jesus vem, entre as muitas vezes que os judeus foram conquistados,
e eles eram liderados por outros povos, muitas vezes escravos, como no Egito, mas outras vezes eles eram conduzidos por outros povos sem serem escravos. E aqui, no caso, é o que acontecia com o Império Romano. O Império Romano havia conquistado todo aquele território e havia botado líderes, né, pessoas do Império Romano no meio de Israel para liderar. Então, por isso que a gente ouve de Herodes, o Grande, etc., eram romanos que eram colocados como autoridades. É como se, sei lá, a Argentina conquistasse o nosso país e pegasse um argentino e botasse para liderar cada cidade, né? Então, ali a liderar, eles ainda assim permitiam que pessoas daquela região servissem, se dispossem a servir ao Império Romano. Então, o que acontecia? Eles pegavam judeus que desejassem trabalhar para o Império Romano, e aí eles iam receber um salário em troca disso. Mas você tem que imaginar que, numa cultura daquela época, você servir ao teu inimigo, porque você não tem liberdade para fazer as leis, para poder direcionar o que é feito com dinheiro e assim por diante, por mais que no Império Romano aparentemente fosse um império muito bom com os judeus, porque eles permitiam a liberdade de culto. Os romanos, né, eles tinham uma visão muito aberta de culto, então eles adoravam muitos deuses e eles não impunham uma religião específica a cada povo que eles conquistavam. Eles continuaram permitindo que os judeus adorassem ao Deus da Bíblia, o Deus que eles acreditavam. Mas, ainda que eles eram ainda que eles eram um grupo, né, líderes teoricamente bons, eles botavam soldados romanos para poder botar regra, limitar. Então, era para botar tipo um cabresto, realmente conduzir. E aquelas pessoas que geralmente aceitavam trabalhar para o Império Romano, dentro do seu povo eles eram considerados traidores. Porque imagina, tu aceitar servir ao teu, né, inimigo, por assim dizer, isso já é algo horrível, né? Tu deveria se negar. Mas há uma situação ainda pior, que é o caso de Mateus. Porque Mateus, ele era um coletor de impostos. Ou seja, todas as pessoas, assim como a gente faz hoje, nós temos que pagar impostos. Mas aqui, naquela época, não era como é hoje, né? A gente paga imposto em tudo que é lugar, né? Então, e o governo tem um certo nível de controle, né? Sobre os impostos. Pelo menos, quando vai comprar alimentos, etc., não tem nem muita opção, né, de não pagar imposto. Naquela época, o imposto era pago num local específico, o teu nome estava lá e assim por diante. E Mateus, ele era um judeu que aceitou cobrar impostos do seu povo. E o acordo que eles tinham, né, os judeus tinham com os coletores de impostos, é que, a gente quer tanto, e em cima disso tu pode botar o quanto tu quiser. Tu pode se dar bem, se tu conseguir ganhar muito mais, o dobro, o triplo, é uma escolha tua. Então você tem que imaginar o quanto que esse tipo de pessoa, para o povo de Israel, era olhada com desprezo. Tu ser alguém que deveria ajudar o teu povo, lutar contra o inimigo, e o povo judeu tem isso na história, a gente vai ver que eles sempre tentavam se libertar, né? Se você olha o Antigo Testamento, e eles confiavam que Deus ia libertar, tanto que isso também acontece com Jesus, né? A expectativa de um rei que iria libertar, e que eles se frustram com Jesus. Mateus, ao invés de lutar contra o inimigo, ele se alia ao inimigo, e de certa maneira está oprimindo o seu povo. Um seriado que eu já citei, fiz uma série de mensagens recentemente que mostra um pouquinho, de uma maneira visual, sobre quem é Mateus, é o The Chosen. E eu repito, se você ainda não assistiu esse seriado, que tem no celular, e eu acho que agora, ultimamente, eles botaram no YouTube também. Então, se tu procurar por The Chosen no YouTube, fica até mais prático, né? Nas televisões, a maioria tem YouTube, dá para ver. Ali eles mostram de uma maneira fantástica quem seria Mateus. O quanto que aquilo foi difícil, até mesmo para ele estar dentro do grupo de discípulos, provavelmente se relacionando, né, a ponto de os colegas, sei lá, os amigos dele, que não eram amigos, né, os outros discípulos aceitarem ele como um discípulo, se ele era um inimigo do povo. Ele se tornou um inimigo, Mateus. E aí, queridos, a escolha de Jesus dentro desse contexto é chocante. Porque os rabis, os mestres daquela época, né, que eram chamados assim, rabis, eles eram pessoas, líderes, que tinham uma influência sobre outras pessoas, e eles eram criteriosos na hora de escolher os seus discípulos, aqueles que eles iam caminhar e ensinar eles.
Não era qualquer pessoa que podia ser discípulo de um mestre. Não estou falando agora aqui de Jesus, eu estou falando dentro da religião judaica. Eles tinham seus discípulos. Eles tinham aqueles que iam aprender com eles, sobretudo no dia a dia, de modo especial sobre a palavra. Então, como eles eram, né, tinham um vestibular bem rigoroso, Jesus, seguindo o mesmo modelo de ter discípulos, pegar e chamar um coletor de impostos, um traidor, para seguir a ele, para ser seu discípulo, foi extremamente horrível. E é por isso que os fariseus, né, os líderes religiosos, quando eles olham Jesus fazendo isso, eles ficam horrorizados. Então Jesus vem, chama ele, vem, me segue. E aí a primeira reação dele, né, depois que Mateus convida Jesus, ali não está bem claramente, né, mas diz que Jesus vai para a casa de Mateus e ali tem um banquete, eles comem junto, etc. E os fariseus, que estavam provavelmente infiltrados, né, infiltrados não é no sentido de escondidos, né, mas estavam no meio das multidões que iam atrás de Jesus, que estavam curiosas, vão na casa de Mateus junto lá, provavelmente estão comendo junto, ou olhando de longe, talvez nem entram, e vão lá e perguntam, o teu mestre não sabe que ele está sentando com pecadores? Para os coletores de impostos e outras pessoas ali que são chamadas de pecadores, então havia todo tipo de gente ali, para eles isso era normal. Eles sabiam como eles eram olhados e julgados pela população. Não tinha como Jesus não saber. E aqui, nesse texto, vem justamente revelar o caráter amoroso de um Deus que, ele diz, eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para aqueles que são doentes. O nosso Deus é um Deus que, abertamente, Jesus vem revelar, é um Deus de amor e que acolhe a todos. Ele não acolhe somente aqueles que ajeitam a sua vida, que arrumam a sua vida, para depois vir diante dele. Jesus é um Deus literalmente de um amor acolhedor, de uma maneira que constrange a gente. E aqui eu gosto e quero ler uma frase do autor, Brennan Manning, uma coisa assim que se fala. Ele é um autor de vários livros, por exemplo, o Deus... Agora fugiu o nome. Fugiu o nome do livro, agora não vou lembrar. Não anotei aqui, mas ele tem vários livros sobre o amor de Deus, indo nessa linha, e num dos livros dele, ele escreve o seguinte, sobre essa realidade, desse contexto de Mateus que a gente acabou de ler aqui, Mateus 9, ele diz assim, aqui está a revelação que brilha, como estrela da noite. Jesus veio para os pecadores, os errantes, os coletores de impostos, e aqueles pegos em situações vexatórias e sonhos fracassados. Ele veio para os executivos, os moradores de rua, as celebridades, os fazendeiros, as prostitutas, os viciados, os agentes da Receita Federal, os portadores de AIDS e até mesmo os vendedores de carros usados. Essa passagem deve ser lida, relida e memorizada. Cada geração tentou obscurecer o brilhante esplendor de seu significado, porque o Evangelho parece bom demais para ser verdade. Eu gosto dessa fala dele porque ele vem e diz, né, o Evangelho é para os executivos. Por que ele fala isso? Não é que todo executivo tem as suas artimanhas, mas executivos são pessoas geralmente conhecidas por dar os seus jeitinhos, de repente enganar, sonegar imposto e etc. Né? E aí ele vai citando pessoas, né, que aos olhos da maioria da sociedade são pessoas ruins. Celebridades, a gente vê essas pessoas que estão na TV, né, e a gente muitas vezes ouve da vida promíscua deles, que usam drogas e etc. Prostitutas, viciados. Aí eu não sei por que ele bota a gente da Receita Federal, talvez por isso, porque fica cobrando imposto, sei lá o que ele vai botando, mas... E ele vai dizendo, né? E aí ele ainda bota os vendedores de carro usado, que é para dizer, olha, porque eles tentam passar o carro como algo bom, e depois tu pega uma surpresa que muitas vezes o carro não é tudo aquilo, né? Ficam enganando, mentem descaradamente. E queridos, por que ele fala, né, dessa questão de obscurecer essa passagem? Porque Jesus é claro, ele está dizendo, eu vim para aqueles que são doentes. Eu vim para esses que são doentes. Só que a gente insiste, continua insistindo, muitas vezes, de lidar
com essas pessoas com um olhar de julgamento, com um olhar de desprezo, com um olhar de falta de acolhimento. Jesus, ele senta com pecadores, com aquelas pessoas que a gente muitas vezes olha e despreza, seja qual for o tipo de pessoa, e aí a gente poderia botar, seja lá qual for o tipo de característica. De repente, aquilo que para a gente, muitas vezes como cristãos, é tão horroroso, de repente, drogados, homossexuais, de repente, e assim por diante, essas pessoas que a gente tem até dificuldade de abraçar, são essas pessoas que Jesus senta e ele abraça. Eu não sei se você lembra, um tempo atrás, eu não sei quanto tempo faz isso, o doutor Drauzio Varela criou um baita de um problema para ele. Ele foi dentro de uma prisão, né, fez uma entrevista com uma transexual, uma coisa assim lá, e abraçou ela e fez todo, né, um processo ali que as pessoas ficaram horrorizadas. É óbvio que eu não vou concordar de fazer parecer boa uma pessoa que fez algo de ruim. Mas que, eu diria, olhando para esse texto, para isso que a gente ouve até do Brennan Manning, acho que é mais ou menos assim o nome dele, eu diria que Jesus abraçaria essa pessoa. Assim como ele nos abraçou em algum momento da nossa vida, onde nós deliberadamente vivíamos longe de Deus. Mas a gente continua insistindo de que o amor de Deus é somente para alguns que já botaram a vida em ordem. E a gente se esquece do texto bíblico de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo. Tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, para que este fosse salvo por meio dele. Deus não amou aos eleitos, a alguns escolhidos dele, a alguns que eram bons. Deus amou o mundo inteiro. Ele não faz uma separação daqueles que merecem o amor de Deus e daqueles que não merecem. Daqueles que merecem um abraço acolhedor e daqueles que não merecem um abraço acolhedor. Daqueles que merecem, da parte dos cristãos, serem julgados, condenados, criticados. Não é os cristãos que julgam, é Deus que julga. E isso para a gente pode ser extremamente pesado de ouvir, porque muitas pessoas acreditam que Deus está bravo com elas, porque por alguma razão eu fiz algo de ruim. Porque eu pequei, porque eu fiz algo de errado, então Deus está agora me olhando com aquele olhar de decepção, raivoso talvez, porque de repente eu fiz algo realmente deliberado, eu sabia o que eu estava fazendo, e a gente não consegue ver o Deus de Jesus que diz que Ele amou o mundo, que Ele amou a mim e a você, que Ele continua amando continuamente a mim e você. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não morreu numa cruz porque a gente merecia. Mas quando nós éramos inimigos de Deus, Ele toma a atitude de vir abraçar a gente. Ele toma a atitude de dizer, eu amo vocês. Esse é o contexto, eu não amo vocês porque vocês agora decidiram se entregar a mim, mas porque eu amo vocês, eu me entrego por vocês, para poder mudar a vida de vocês, para poder transformar essa realidade de sofrimento que o pecado gerou no mundo. Eu abraço vocês, eu vou ao encontro de vocês, antes que vocês queiram ter qualquer desejo por mim. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo à tona aqui. E um outro texto, uma outra história que Jesus usa fantasticamente para falar sobre essa realidade do Deus de amor, é a parábola que a gente conhece comumente como o filho pródigo. E que um tempo atrás eu fiz uma série também aqui falando sobre ela com o título Ousado Amor, que justamente queria expressar essa ideia de um Deus que ama inconsequentemente, é um amor inconsequente, que não mede as suas atitudes, as suas escolhas, que passa vergonha, assim como na parábola desse filho mais novo, né? Mas que você já vai entender de novo, relembrar o que eu falei um pouco naquela série, de que, na verdade, quem é o maior problema aqui é o pai. E duas pessoas aqui, na verdade, o destaque não está no filho mais novo. Por mais que a história fale, né, de um filho mais novo, que lá no capítulo 15, versículo 20, depois de ele
ter se arrependido, o filho, e ele resolve voltar para casa, né, depois de ter feito muita coisa errada. Quando o pai olha de longe, o que acontece? O pai, com um profundo olhar de compaixão, ele corre ao encontro, abraça e beija o filho. Jesus não está falando de que o pai ficou aguardando, rancoroso, amargurado, porque o filho jogou tudo fora. Jesus não condena em nenhum momento o filho mais novo. O pai jamais olhou com desprezo com o filho mais novo. Ele em nenhum momento da história diz: eu te avisei que não era para você fazer isso. Eu te avisei, olha no que deu. Agora você vai ser um servo meu, você vai trabalhar de escravo. Não, o que a gente vai ver é um Deus que pega, faz um banquete, gasta ainda mais dinheiro do que deveria já ter gasto com o filho, manda botar a melhor roupa nele, bota um anel no dedo, bota ele de novo num destaque, de dizer, ó, tu volta agora a ser meu filho. Você voltou para casa. E sabe qual é a questão maior? É que o texto bíblico começa a ganhar destaque no filho mais velho. Essa história não é contada com foco nos filhos mais novos. Não é contada para aqueles que estão distantes de Deus, mas ela é contada, o capítulo 15, versículo 1 e 2, começa dizendo: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus começa a contar essa história porque ele estava sendo criticado pelos fariseus. Porque ele estava sentando e comendo com pecadores como Mateus. E aí Jesus, quando sabe que eles estavam criticando ele por causa da atitude de acolhimento, que aos olhos daquelas pessoas, como é que ele senta com esse tipo de gente? E Jesus vai lá e conta essa história dizendo: olha, vocês são os filhos mais velhos. Vocês são aqueles que não conseguem olhar com misericórdia para essas pessoas que precisam ser acolhidas, para essas pessoas que estão com a vida destruídas, para essas pessoas que precisam serem amadas acima de tudo. Elas não precisam de mais julgamentos, elas já se sentem julgadas demais, e é por causa de vocês, muitas vezes, que elas estão longe de Deus. É justamente por causa de filhos mais velhos, que não conseguem acolher o seu irmão, e Jesus traz isso à tona de uma maneira fantástica, dizendo: ele é teu irmão. Aquela pessoa que tu julga ela como um ladrão, um mentiroso, como um homossexual que não merece o amor de Deus, essas pessoas aí que enganam, que mentem, etc., são essas pessoas que são o teu irmão. Como é que tu não consegue olhar com ela com o mesmo olhar de amor que eu tenho? Como é que tu não consegue aceitar que eu sou amor? Um amor, óbvio, que não vai manter o filho na situação que está, e é por isso que ele é restaurado. O filho mais novo aqui não é mantido numa situação de desprezo. De novo, eu destaco isso. O pai poderia ter trazido ele para perto e mantido ele numa mesma situação degradante. Tu vai trabalhar de escravo. Tu vai ser um escravo meu. E quando o pai aqui restaura ele, isso também traz significado para a vida de que Deus transforma a nossa vida. Os pecadores, aqueles que vivem longe de Deus, quando são acolhidos pelo amor de Deus, são transformados. Pelo amor do Pai, a transformação e restituição do estado original da nossa vida. Aquilo que o pecado fez com a gente, assim como aconteceu com o filho mais novo, quando a gente se encontra com o amor do Pai, ele, com o seu poder, restaura a gente ao estado inicial da criação. Nós voltamos a ser vistos e começamos a ter atitudes de filhos amados por Deus novamente. Ou seja, a gente começa a viver baseado na gratidão do acolhimento de Deus. A história aqui, Jesus não continua porque o destaque não está no filho mais novo. Mas se Jesus quisesse continuar, ele ia dizer: esse filho aprendeu com o erro dele e começou a viver de uma maneira digna e que demonstra agora um amor diferente pelo Pai. Mas não é isso que Jesus quer que a gente se preocupe. Porque Jesus está dizendo para mim e para você, como que você olha para essas pessoas. Como é que você olha para mim? Você fica horrorizado com o meu amor, que é inconsequente e é ousado. E constrange esse tipo de amor, porque a gente não consegue naturalmente, na maioria das vezes, abraçar pessoas
que a gente diz, olha só essa pessoa, ela está onde ela está porque ela merece. Talvez pessoas pobres aqui da cidade, de repente, de alguns bairros aqui, talvez vizinhos nossos que tomaram escolhas e por causa das escolhas que tomaram, talvez perderam a família, tiveram separação, perderam tudo que é coisa, de repente, na empresa, aonde trabalhava, e a gente diz, está aí porque merece, e a gente não consegue amar essas pessoas. Queridos, quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente vai percebendo Deus de amor, porque nós somos essas pessoas que foram acolhidas dessa maneira. E por isso, no fim dessa mensagem, eu estou deixando desafios práticos, exercícios espirituais, por assim dizer. E eu quero te desafiar. Semana passada eu desafiei a aprender a ter um tempo de silêncio. Eu já introduzi um pouco da ideia na semana passada do que eu vou falar agora. Mas o silêncio, na verdade, é um tempo de a gente aprender a aquietar o coração. A gente não gosta muito de ficar em silêncio. A gente costuma se encontrar com Deus e já começar a falar. E muitas vezes a gente vem de uma semana corrida, já pega a Bíblia, já começa a abrir, nem deu para aquietar o coração e a gente já sai fazendo isso. E isso é o silêncio, o propósito do silêncio, é aprender eu vou me encontrar com Deus, né? Aquela coisa de que se você vai se encontrar com uma pessoa, você se ajeita, se prepara, né? Arruma o cabelo, né? As mulheres vão lá, passam o batom e etc. E é isso que tu está fazendo, tu está se aquietando. Às vezes tu para pensar, não, agora eu tenho que esquecer aquilo lá, deixar. Quando tu chega em casa, né? Às vezes eu tenho que esquecer aquele estresse que aconteceu lá para que eu possa me encontrar com essa pessoa. E o silêncio é isso. E a segunda disciplina espiritual que a gente precisa aprender é encontrando Deus através da palavra. E há uma expressão que alguns que estavam aqui no encontro paroquial do ano passado, o encontrão paroquial, aprenderam lá, outros talvez já vinham ouvindo falar disso antes, que é a Lectio Divina. O que é isso? É a leitura divina. A leitura divina é uma disciplina espiritual que os pais da igreja, os primeiros cristãos, né, do segundo, terceiro século depois de Cristo faziam, que é ler a Bíblia de maneira meditativa. Nós somos acostumados a ler a Bíblia para tirar conteúdo dela, tentar entender o contexto, como eu também faço isso aqui em pregação, porque isso ajuda, óbvio, a gente entender. E isso, com o tempo, na verdade, vai se tornando até automático. Conforme a gente vai aprendendo mais a Bíblia, tu não precisa mais se preocupar tanto de entender o contexto, porque tu já sabe um pouco. Tu não vai entender besteira. Mas a questão é ler a Bíblia não para aprender, mas para que aquilo toque o teu coração e gere transformação. E a Lectio Divina é um processo de a gente aprender a ter um encontro com Deus que vai demonstrar amor para a gente e vai falar com a gente nas nossas necessidades. Não vai falar somente para eu ter cognição, para eu aprender e saber falar, olha quantas coisas eu sei falar da Bíblia, quantos versículos eu sei de cor, mas olha o que Deus falou comigo a respeito de tais coisas essa semana. Olha como eu me senti amado por Deus essa semana. A Lectio Divina é um processo de você começar a ler versículos bíblicos, textos, gradativamente devagar. O que você vai fazer ao longo dessa semana? Você vai pegar um texto bíblico e você vai ler uma vez aquele versículo, aquele texto maior e vai parar para meditar um pouco. Eu gosto de botar no celular ali um cronômetro para ele me avisar. Então eu simplesmente esqueço, depois de ler a Bíblia ali, entre aspas, eu deixo de lado e eu fico meditando naquilo que eu li calmamente, devagar, e aquelas partes que mais me chamaram a atenção, que mais marcaram o meu coração. Às vezes é uma palavra, tipo o que a gente leu agora há pouco, né? Eu não vim para aqueles que são bons. E de repente aquela frase vai marcar, vai ficar... Deus vai fazer com que o Espírito Santo dele traga isso à tona para ti. Eu não vim para aqueles que são bons, mas para aqueles que precisam de médico, de cura. E daqui a pouco aquele versículo, dentro de todo um contexto, vai ser o que mais vai falar com você. E você deixa ali, sei lá, 5 minutos o cronômetro, e você fica meditando, e meditar é trazer aquilo, às vezes, para a própria vida. E daqui a pouco Deus vai trazer uma memória, algo de outra situação que aconteceu na tua vida, e você vai voltando, e aquilo vai fazendo sentido, e você, depois de 5 minutos, volta a ler o texto bíblico inteiro, e você vai fazer isso, sei lá, umas 2, 3 vezes isso, permitindo que Deus vá trazendo à tona o que Ele quer falar contigo da tua vida. E depois de um tempo fazendo isso, aí sim você responde a Deus em oração.
A gente costuma fazer o quê? A gente vai lá, pega a Bíblia, ou pega o Orando em Família, o devocional, lê rapidinho e já sai orando. A gente precisa redescobrir esse tempo de estar na presença de Deus e ouvir Ele falar com a gente calmamente. A leitura divina, a Lectio Divina, é uma ferramenta, uma maneira de a gente fortalecer esse encontro com Deus e receber amor dEle. De aprender a ter encontros com Deus e não somente com um livro de conhecimento. Muitas vezes a Bíblia, a gente sai, que legal o que eu aprendi sobre a Bíblia hoje. E a Bíblia não é para isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. E os encontros com Deus têm que ser encontros onde o amor dele é derramado sobre a nossa vida. A misericórdia dele, amor de Deus é sinônimo de misericórdia. Onde ele demonstra misericórdia sobre nós e a gente, talvez, lendo um versículo como esse, e em todo lugar a gente vai se compreender como esses pecadores, que Deus perdoa todos os dias e nos dá forças. A gente vai se colocar ao lado desses pecadores que Jesus senta todos os dias. Queridos, que Deus possa nos dar o privilégio de ter encontros profundos com Ele. Encontros onde realmente o amor dEle é derramado e que a gente se sente acolhido todos os dias. Pela palavra dEle, pelo amor dEle, por esse relacionamento profundo. Eu quero te convidar, assim como nós temos feito em alguns cultos, a ter um tempo agora de silêncio, de você fechar os teus olhos e assim permitir que Deus traga à tona aquilo que Ele mais falou com você hoje, que você tenha um minutinho de silêncio e em seguida você já pode começar a orar em silêncio e eu vou também estar orando com você aqui nesse tempo de culto. Deus amado, esse assunto de hoje não é algo novo, Pai. E nós sabemos que o Teu amor é um amor extraordinário, um amor ousado. Mas ainda assim, Deus, nós insistimos, Pai, de que por causa da cultura que a gente vive, que assim como no dia a dia a gente precisa fazer por merecer o amor das pessoas, a gente acaba se enganando de que nós precisamos fazer algo para merecer o Teu amor. Mas não há nada, Deus, que a gente possa fazer para Te agradar, Senhor, para merecer o Teu amor. O único que pôde fazer algo foi Jesus. Ele nos tornou preparados, dignos, Deus, de estar na Tua presença. E obrigado que é por causa de Cristo que Tu nos ama. Que se não fosse Jesus, sim, aí sim, o único sentimento que Tu teria motivo para ter, Senhor, seria de raiva, mas ainda assim, Senhor, Tu nos amaste. Um amor, Deus, que não ficou parado, mas que tomou a atitude de morrer em nosso lugar, sofreu o castigo que nós merecíamos, para que houvesse paz entre nós e Ti, Deus. Nós Te agradecemos, Pai, porque é um amor muito além da nossa compreensão. Mas a gente aceita, Deus, esse amor. E pedimos, Senhor, que a cada dia, novamente, Tu não permita que a gente venha esquecer disso. E da mesma forma, Deus, a gente estenda esse amor, Pai, às pessoas à nossa volta. Que a gente não fique horrorizado, Deus, quando nós vemos pessoas, assim como nós chamamos, Deus, e os líderes daquela época chamaram pecadores se arrependendo. Mas que a gente celebre, Deus,
Que a gente não seja como esse filho mais velho que fica indignado, que muitas vezes está torcendo para que pessoas sejam castigadas por Ti. Pessoas talvez que nos ofenderam, Deus. Por isso que a gente ora pedindo, perdoe os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, Deus. Nos ensine a perdoar, Deus, como Tu nos perdoaste, não como nós temos perdoado. Um amor misericordioso que nos perdoa sem merecermos. Nos ajude, Deus, a estender esse mesmo amor para as pessoas à nossa volta. Nós te pedimos isso, no nome santo de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos cantar uma música que foi cantada, já foi algumas vezes no culto já, mas na semana passada.